E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender, ou a deixavam cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Meu amado, aqui é uma história maravilhosa, né, a qual nós podemos tirar 2 lições para a nossa vida no tempo de hoje. Muitos dizem que o Antigo Testamento ele já foi abolido, mas Deus ele é o mesmo hoje e será eternamente. Deus não mudou, e o Novo e o Antigo Testamento continua sendo o mesmo e falando aos nossos corações na sua palavra, independentemente de ser antigo ou não, é a palavra de Deus. Nós vemos aqui a história de Davi, que ele tentava levar a arca para Jerusalém, e nós vemos aqui que ele a transportava com toda alegria juntamente com seu amigo Uzá. Eles tentavam transportar em carros de boi. Só que chegando no meio do caminho, os bois tropeçaram e a arca tombou. E para segurar a arca, para protegê-la, Uzá estendeu a mão. E quando ele estendeu a sua mão, acabou sendo ferido por Deus. E ali ele morreu na hora. E Davi ficou muito triste. Porque a ira do Senhor se acendeu. Por que tinha acontecido aquilo se eles estavam fazendo algo para o Senhor? Se eles estavam ali com o coração tentando fazer algo para o Senhor. Porém, aquela arca, ela representava a presença pura de Deus na nossa vida. Aquela arca era a presença de Deus. Tinha que ter uma reverência. Ao Senhor. E para transportar essa arca, só poderia ser por levitas, né? Tinha que levar devidamente, com muito cuidado, e somente por levitas em cima de varas, né? E nós vemos a atitude de Davi estava correta? Será que muitas das vezes a atitude dele estava correta em levar a arca daquela forma? Nós vemos, meu amado, que Deus ele é perfeito, Deus ele não erra, Deus ele não falha. E ali naquele momento, Deus mostrou que ele é soberano, que ele continua sendo Deus. E ali quando aqueles homens tentavam transportar a arca de forma errada, eles não estavam seguindo o procedimento que Deus tinha dado para eles carregarem aquela arca. Foi aí que veio a morte daquele homem. E aí eu te pergunto, é diferente nos dias de hoje?
Então nós vemos aqui, meu amado, que Davi, ele fez algo que era correto aos olhos dele, mas não agradável aos olhos do Senhor, porque muitas das vezes o obedecer é melhor do que sacrificar. Ali eles estavam achando que estavam correto levar a presença do Senhor, esquecendo os estatutos, esquecendo as leis hebraicas que tinha que levar de maneira correta a arca do Senhor, porque a presença de Deus não pode ser levada de qualquer maneira. Nós não podemos carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus, ele é soberano, Deus, ele é poderoso na face da terra. E para os dias de hoje não é diferente. E eu faço uma pergunta: de que maneira nós temos levado a arca do Senhor? De que maneira nós temos levado a presença do Senhor? Quantos têm levado a presença de Deus de qualquer maneira? Quantos têm tocado no que é santo de qualquer maneira? Mas eu venho a te dizer que aquele que leva a presença de qualquer maneira não permanece. Não permanece, porque há uma morte espiritual. Nós vemos que levar a arca de qualquer maneira seria um grande pecado. Seria um grande pecado, e bem assim é se nós levarmos a presença de Deus de qualquer maneira. Nós vemos que Davi entristeceu e não ficou mais com a arca. Imagino eu que no meio do caminho havia uma casa e ali estava um homem chamado Obed-edom. E ali resolveram deixar a arca por temor, por medo de Deus. E deixando a arca, que coisa linda, houve uma diferença. Ali a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Ou seja, aquele homem, ele aceitou a presença de Deus na casa dele, porque aquela arca, ela tinha um significado muito grande. Era a presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso. Como não aceitar a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida? A casa somos nós, né? A casa também pode ser a casa material, mas a casa é nós. Será que você pode aceitar Deus na sua casa hoje? E aquele homem, ele aceitou com todo amor, com toda alegria. E ali permaneceu a arca durante 3 meses. E ali aconteceu o milagre, aconteceu maravilhas. A Bíblia nos diz que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Se houve abastança no seu gado, se houve frutos na sua colheita, se sua esposa gerou filhos, eu não sei. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus abençoou totalmente a vida dele e de sua casa. Que lição maravilhosa! Será que eu e você pode aceitar a arca, pode aceitar a presença de Deus na sua vida e na minha vida? Será que Deus, ele pode estar entrando na nossa vida hoje? Eu venho a te dizer que onde a presença de Deus está, algo acontece. Algo acontece muito grande, porque não fica da mesma maneira. Quem já entrou no Santo dos Santos não fica da mesma maneira. E eu venho a te dizer que hoje é o tempo de você
aceitar a presença de Deus na sua vida. E se em algum dia você levou a presença de maneira errônea, a presença de forma errada, hoje é o tempo de você estar fazendo conserto com Deus. Hoje é tempo de você tentar consertar o que já errou. Então, meu amado, porque onde a presença de Deus está, é onde a mão humana não consegue chegar. É lá no fundo, no profundo, no oculto da gente. Ela é como a espada que penetra até as juntas, as medulas, até chegar ao nosso coração. É assim a presença de Deus na nossa vida. Por isso, você que está vendo este vídeo, e não se contenha, volte para Jesus, volte para a presença. E você que ainda não aceitou, aceite a Ele. Aceite a Ele, porque algo acontece, algo de diferente acontece. Amém? Aqui é uma das milhares de histórias de Davi. Aqui conta que Davi, ele queria levar a arca de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém.